A igreja que nós vamos falar hoje é a quinta, Sardes. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Passa para mim. E deixa ela aberta aí no capítulo 3. Antes mesmo de nós começarmos a leitura, tem algumas características culturais deste local que eu gostaria de falar com vocês a respeito, porque vai esclarecer o total do que aquela igreja estava vivendo naquela temporada. Essa capital, essa cidade, ela era do antigo reino da Lídia. Sardes foi a capital do próspero reino de Lídia. Primeira característica. Segunda, era um berço da moeda de ouro e prata. Era considerada um berço da moeda. Terceira característica, essa cidade, ela caiu. Não foi uma, não foi duas. Mas ela caiu por falta de vigilância. Fala comigo, vigilância. Sardes estava situada no alto de uma colina, preste bem atenção. Com encostas quase intransponíveis, muito alta e toda cheia de proteção em volta dela. Só que por algum motivo, em algum tempo atemporal, os soldados deixaram de vigiar a cidade. Não foi uma e não foi duas vezes que foi conquistada. Primeiro pelos persas e depois pelos seleucidas. E aí você pensa, meu Deus, mas por causa da vigilância ela foi tomada e você acha que só isso aconteceu com essa cidade, essa capital. Ela também foi destruída por terremoto e reconstruída posteriormente por Roma. Tamanha importância que essa capital tinha. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês conseguirem entender o que nós vamos ler no capítulo 3 de Apocalipse, acerca da carta a essa igreja específica. Era uma igreja adormecida. A carta à igreja de Sardes, que está em Apocalipse 3, do verso 1 ao 6, que você pode me acompanhar aí na leitura, denuncia uma igreja que tem nome de que vive, mas estava morta. A sua realidade era a morte. No entanto, o texto também fala de alguns que não se contaminaram, não sujaram as suas vestes. Existiam pessoas dentro dessa igreja que não se dobraram a Baal, não se dobraram ao espírito de Jezabel, não se curvaram aos ensinamentos de Balaão. Existiam alguns poucos perseverantes na palavra, no evangelho, no conhecer o que é de verdade ser igreja. E aqui eu abro parênteses para falar um pouco a respeito do que a gente falava hoje na hora do almoço, da dificuldade de nós sermos uma comunidade de fé ativa. E quando eu falo isso, eu volto a falar, porque essa igreja, ela nos chama muito a atenção de ser de verdade, de falar, de professar, de ensinar o que de verdade a gente vive nos bastidores. E isso não é uma missão para 1, 2 ou 3. A movimentação da igreja precisa ser coletiva, plural. Todos entendendo a direção. E no domingo passado, eu falava a respeito de movimentos de bastidores, que nem hoje, falando sobre a movimentação
dessa campanha do agasalho. Nós, como igreja, nós atendemos muitas pessoas que batem na nossa porta e a gente não deixa ninguém sair com a mão vazia. Desde o alimento, desde o agasalho. E quem faz tudo isso, querido? Eu e você. É a partir das ofertas, é a partir do dízimo, é a partir da doação de agasalhos, de alimentos que a gente pede aqui. Sabe? Eu vou falar algo que está muito forte no meu coração, porque hoje, ao ver as redes sociais, eu me deparei com algumas pessoas reclamando em suas mídias sociais da vida, do ministério e de várias outras circunstâncias. Deixa a pastora te ensinar uma coisa, e se você quiser levar isso para a tua vida, você leva. Se realmente não tiver valor, você descarta. Mas eu preciso tirar isso do meu coração, porque eu preciso ensinar o caminho a quem me chama ou me tem como pastora. Existem algumas atitudes em mídias sociais que só demonstram a sua imaturidade. Você tem problema com algum irmão? Pega o teu telefone, usa o WhatsApp para ligar para esse irmão e para marcar uma hora e ir fazer as pazes com esse irmão. Pelo amor de Deus, rede social não é um lugar para você resolver problema coletivo, problema de relacionamento. Queridos, de uma vez por todas, entenda que não vai adiantar nada você reclamar através da sua rede social. Quem quer, ou você quer, né, que a pessoa veja determinada coisa, nem te segue. Não está nem aí contigo. Você acha que vai ouvir o que você está escrevendo lá? Perceba, a rede social hoje é uma armadilha de Satanás. E Satanás, ele é intencional. Ele quer roubar, matar e destruir. E ele passeia ao derredor da igreja, tentando achar legalidade e brecha, a fim de que ele saia vitorioso. Mas nós denunciamos ele. E que a minha voz se torne audível. Nós já identificamos os seus mensageiros. E há pessoas que dobram os seus joelhos e jejuam, não pela sua vida, mas pela igreja, a igreja de Cristo, que há muitos anos é perseguida, mas ainda ela continua de pé. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E as notícias sobre guerras e nações se levantando. Nações que você nunca imaginou entrar em determinadas guerras. Rei, não se iluda. Os Estados Unidos não está entrando em guerra a favor de Israel, porque ele ama Israel, ama Jesus. Não, queridos, tem coisa por trás muito maior do que você possa entender. Jesus está voltando. Arrume a tua casa, arrume a tua vida. Deixe de se preocupar com a vida do próximo e comece a arrumar a tua vida. Porque Jesus, aqueles que têm um olho de fogo, ele enxerga coisas que eu não posso ver em você. O seu marido não vê em você. A sua mãe não vê em você. Mas aquele que tem os olhos de fogo sabe muito bem qual é a sua realidade. E ele sabia qual era a realidade dessa igreja. Ele já começa a partir do primeiro versículo falando: eu que tenho 7 espíritos, que possuo 7 anjos. Os anjos que lideravam cada igreja. Quantas igrejas nós estamos falando? 7. Vamos abrir Apocalipse 3. E o tema de hoje é
desperta, Sardes. Chamamos a viver o que pregamos. E eu não sei se para você é fácil ler o Evangelho e entender que você precisa ser um pequeno Cristo aqui na terra, porque para mim é muito difícil. É muito difícil falar determinadas coisas aqui no altar, porque eu sou vidraça. É muito julgamento. E o desafio, ele é igual para mim e para você. Continuar sendo discípulo de Cristo, não é de homens. E da mesma maneira que pessoas que estão em evidência são julgadas, ei, deixa eu te falar, você é uma carta viva. E existem muitas pessoas lendo o Evangelho ou não, através da sua pessoa. Não vai adiantar utilizar a rede social para tentar se justificar, porque o próprio Evangelho de Cristo nos ensina a não nos justificarmos. Porque se estamos corretos, se estamos dentro da verdade, Ele nos justifica através do tempo, modo e espaço. O desafio hoje é ser de verdade. Tá chateado? Tô chateado. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem, pastora. Como que a gente vai poder ajudar pessoas que só se apresentam para a gente? Tá tudo bem, pastora. Tá tudo perfeito, tá tudo maravilha. Só que a gente sabe que não tá. Só que ninguém pode obrigar ninguém a estar ou adentrar num lugar que é o Senhor que forja. É o Senhor que deixa e permite cenários a fim de que a verdade seja exposta. Princípios e valores que são inegociáveis comecem a transparecer ou o que é ou o que não é. Queridos, se tem uma coisa a nosso favor é o tempo. O tempo, ele mostra quem é quem. O tempo mostra caráter, revela valores. Não se preocupe. Permaneça apenas. E começando a leitura de Apocalipse 3, do verso 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva. Deixa eu falar algo para vocês. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus pedindo. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque Jesus se apresenta à igreja de Sardes como aquele que tem todo o Espírito. Ou seja, o único que pode revivê-los e discernir o coração. E vocês logo na frente já vão entender por quê. E aquele que tem autoridade sobre os líderes e as igrejas. A igreja de Sardes precisava lembrar que não bastava a aparência, falar ou direcionar pessoas. Era necessário viver o que estava sendo pregado. Era preciso vida verdadeira no Espírito. E só Cristo, com o seu Espírito pleno, pode reconhecê-los. Amém, igreja? Não vai adiantar eu e você julgar ninguém. A gente só vai perder tempo. Deixa a parte que cabe a Jesus, a Deus, ao Espírito, porque Ele está na igreja, Ele passeia na igreja, Ele olha todos com os seus olhos de fogo, e não tem nada que fica oculto a Ele, Ele retém a verdade. Por mais que a gente tente manusear cenários, a ponto de dizer, essa é a minha verdade, ou a parte B do cenário falar, não, essa é a minha verdade. Existe uma verdade absoluta. E quem tem essa verdade
é aquele que tem os 7 espíritos, o óleo de fogo. E não vai adiantar eu argumentar. Não vai adiantar você argumentar. Porque com ele, ou é sim, ou é. Continuando a leitura no verso 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo. Ei, o Senhor reconhece aqueles que têm as suas vestes brancas, que pagam um preço. Pecam, mas se arrependem. E quando eu falo sobre arrependimento, perceba, há sim um coração quebrantado e contrito, a ponto de nós nos reconhecermos quando nós erramos. Mas o verdadeiro arrependimento só acontece na vida do homem, da mulher, que sabe que estava num caminho errado, e há convergência, ele passa a andar por outro caminho, porque ele reconheceu lá atrás que ele errou, e ele muda o caminho. O Senhor, ele vê as nossas ações, não adianta, ai Senhor, eu errei, pequei, me perdoa, só que eu continuo aqui. Não houve mudança. O arrependimento genuíno é aquele que causa convergência. É aquele que muda jornadas. É aquele que volta a entrar dentro do propósito que Ele nos direcionou. Ontem eu falava sobre isso. O nosso maior desafio é não ouvir a nossa própria voz e os nossos próprios desejos. Porque a gente corre um risco muito grande de cumprir a nossa vontade e deixar que o propósito eterno desenhado para mim e para você, muito antes da gente chegar no ventre da nossa mãe, ele deixa, ou ele deixe de ter sentido aqui na terra. E eu volto a dizer, porque isso tem queimado no meu coração, que tristeza e que frustração será a gente chegar em uma determinada idade e olhar para trás a nossa história e verificar que a gente estava com as pessoas erradas, que a gente estava no lugar errado, que a gente fez tudo errado, que não era a nossa medida, que a gente quis uma porção que não era para a gente, e a gente foi teimoso a ponto de rejeitar o propósito que o Senhor tinha para a gente. Eu não sei você, mas eu quero ser a resposta para o que Deus tem para a minha vida no dia chamado hoje. E esse é o meu maior desafio. Continuar ouvindo a direção. Continuar com a bússola do céu na minha mão. Para que eu não venha a ser vencido pelas minhas vontades. Pelos meus desejos. Por aquilo que pode atrair os meus olhos. Porque na maioria das situações, a gente acaba perdendo para aquilo que ganha a nossa atenção. Onde você tem dedicado a sua atenção, o seu tempo, aí está o seu tesouro. Aí está aquele lugar onde você mais tem amor. E a pergunta que vem nessa sequência é, seja sincero, você tem dedicado esse tempo e esse amor nas coisas do alto? Eu não estou falando da igreja, eu estou falando sobre Deus na sua vida. Sobre você reconhecer quem é Deus na sua jornada, na sua história, nas suas decisões.
Hoje em dia a gente toma decisões tão fáceis e tão rápidas. Mas se a gente tivesse consciência que com um sim e com um não nosso a gente vai no mínimo modificar 5 vidas que estão à nossa volta, a gente não tomaria decisões tão precipitadas. A gente no mínimo iria se retirar, se tivesse num local coletivo, iria para o banheiro, iria para uma sala, para um secreto, e iria pedir: Deus, não me deixe tomar uma decisão agora errada. Não me deixa perder tudo agora, nesse tempo e espaço que eu estou. A gente teria cuidado nas nossas movimentações. Principalmente as públicas. Principalmente as públicas. E voltando à leitura, verso 5, ele vem com a promessa: ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se arrependa enquanto é tempo. Reveja a mensagem que está saindo da sua carta viva. Reveja o que você tem falado e o que você não tem compartilhado das mesmas ações. Quem está lendo a carta está vendo. Eu sei que é um desafio. Eu estou no mesmo desafio que você. Mas nós precisamos nos esforçar para ser melhores. Para sermos de verdade. Para sermos uma igreja íntegra. Amém, igreja? E nesse penúltimo versículo, o Senhor, Ele fala sobre algo. Sobre o nome no livro da vida. Preste bem atenção. Existem muitas pessoas que têm um nome no rol de membros efetivos da igreja, mas está longe de ter o seu nome no livro da vida. Não é sobre ser membro efetivo de uma igreja. É sobre buscar o lugar no livro da vida. E esse lugar não vai ser eu que vou julgar sobre você. Não vai ser o irmão que vai julgar sobre você. É Deus que reconhece. É Deus que assina. E aqui ele falou: o vencedor será igualmente vestido de branco, sem mancha, sem mácula. Jesus, ele busca buscar uma igreja madura, limpa, santa. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Passa para mim. A primeira coisa que nós vamos ver acerca dessa carta é o perigo de uma fama sem vida. Tens nome de que vives e na verdade está morto. É isso que nós vemos relatando nas frases primeiras dessa carta. Sardes era conhecida por seu passado glorioso, mas vivia um presente inerte. Sabe aquela igreja morna? Jesus veio, a presença do Senhor está ali. E tem gente olhando para as cadeiras, tem gente olhando para as luzes, tem gente olhando para ver se está chovendo, se não está chovendo. Não importa a presença, não importa a manifestação do céu no ambiente. A pessoa está inerte, a pessoa está morna. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que aos mornos o Senhor vai fazer o quê? Então é melhor que seja frio mesmo. Mas é esse lugar que o Senhor espera de você? Não é.
é reconhecer a presença, dar valor à presença. Se humilhar, chorar, se aquebrantar. Reconhecer um lugar de ajuda, de alinhamento, de ouvir a direção. Vai ter coisas que você não vai escutar daqui do altar. Você vai ter que buscar no seu secreto com teu Deus. Vocês entendem isso, igreja? Não se sustente de glórias ou obras passadas. Atualize a sua vida espiritual. O que você tem vivido com Cristo, com Jesus, com o Espírito Santo hoje? Ou melhor, aonde você está? Porque esta foi a pergunta que Deus fez a Adão logo após o pecado. Adão, onde você está? Ele sabia onde ele estava. Mas Adão precisava se reconhecer. Adão precisava entender a situação, a sua condição. E Jesus estava dando a oportunidade para ele de reconhecer tempo, modo e espaço. É isso que ele quer fazer comigo e com você nessa noite. Porque eu estou no mesmo lugar que você. Que o Senhor nos batize hoje com arrependimento genuíno. Que o Senhor nos batize hoje com mansidão, humildade, domínio próprio, longanimidade, com amor, com zelo, com menos apontar de dedos e mais ajuda mútua. Às vezes você está esperando a ajuda de uma pessoa dentro da comunidade de fé. E o Senhor vai levantar outra totalmente improvável para te ajudar. Só para mostrar para você que quem está no controle é Ele, não é homens, não é mulheres, não é nome de igreja, não é o alcance que tem a comunidade. É sobre sermos de verdade nas poucas pessoas que somos. Que rebuliço faríamos no inferno se entendêssemos a força do coletivo. Segundo, a necessidade de vigiar e fortalecer o que resta. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Ei, dá uma olhada. Levante sentinelas, dá uma olhada na comunidade, vê quem está precisando de ajuda, vê aqueles que estão mais fortes, levantem eles como sentinela. Vamos vigiar, vamos entrar nas torres de vigia. E não tem a ver somente com ver a cidade, a comunidade, a igreja saqueada. Tem a ver com ajuda mútua. E nisso a gente pode dividir atividades. Primeiro, ainda havia uma centelha de vida, nem tudo estava perdido nessa igreja. Existia alguns poucos que não tinham se vendido, não tinham se manchado, as suas vestes ainda estavam brancas. Então nem tudo estava perdido. Ainda há tempo. A exortação é: acorda, vigia, se fortalece, una-se. Una-se propósitos, conexões, a motivação do coração, do céu na nossa vida. Terceiro, Deus não se impressiona com o exterior, querido. Ainda ontem eu estava falando, eu tenho várias cicatrizes no meu rosto. Você pode não enxergar, mas eu sei onde estão todas elas. E graças a Deus pela base. Porque eu passo e está tudo bem. Ninguém vai saber sobre as minhas dores, sobre o que eu já passei.
E se eu perguntar para você, e aí, quantas cicatrizes você tem aí? Só que nem as cicatrizes que você carrega vai fazer com que você ganhe um pontinho a mais na caderneta de Deus. Nem talvez as suas vestes, talvez seja de marca, talvez não seja. Talvez você fez de tudo para sair de casa hoje bonitinho. Mas aí você chegou aqui na igreja e Jesus já estava te esperando. E aí ele falou assim: Viviane, não adianta essas vestes bonitas aí de marca, não. Eu estou te vendo com os olhos de fogo. E eu estou vendo de quanto você precisa se arrepender. De quanto você precisa ser limpa. Vocês estão me entendendo? Não adianta a gente se maquiar. Não adianta a gente se vestir da melhor maneira, tentar mostrar para o irmãozinho ou para a irmãzinha que talvez a gente é um pouco melhor ou tem uma condição melhor de vida que o outro. Na verdade, eu ainda ouvi o meu pastor hoje falando, quando nós formos para um outro nível com ele, a gente vai ir com uma roupa que nem foi a gente que escolheu. Alguém vai vestir a gente com alguma roupa. E a gente nem vai ver a roupa que colocaram na gente. De quanto vale a gente viver a nossa vida buscando itens materiais? De quanto vale o tempo de vida buscando coisas terrenas? Se na verdade o que vai fazer da gente ter o nosso livro, o nosso nome no livro da vida, são as boas obras com os meus irmãos. É a escolha de não julgar e de ajudar situações. De verdade, a igreja precisa de pacificadores. A gente não precisa de ninguém para jogar fogo, lenha, combustível, álcool, gasolina, porque já pega fogo sem tudo isso aí. Agora, onde que estão os pacificadores? Aonde estão aqueles que se movem com mansidão, domínio próprio, amor, obediência, entendimento ao evangelho? Aonde eles estão? Eu quero encontrar pacificadores aqui. Eu quero que o Senhor olhe para essa igreja e veja, no mínimo, a intenção de pacificar, de unir. Deus, Ele vê o interior, o coração, a motivação, a intenção. E a igreja de Sardes tinha obras, mas não obras completas e perfeitas. Faltava vida, faltava verdade, faltava essência. Ela tinha se perdido. Quarto, um chamado ao arrependimento profundo. Lembra, no verso 3 ele coloca: lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrependa-te. Ainda nesse almoço a gente falava sobre a importância da gente reter o que está escrito na Bíblia no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Porque vai existir dias que as Bíblias vão ser retiradas de suas mãos. E aí a pergunta é: de que você vai sobreviver se a palavra de Cristo não estiver dentro de você impregnada? Se você não entender quais são os princípios e valores inegociáveis de Jesus. Você entende, igreja, a importância da gente conhecer a palavra, da gente dedicar tempo estudando, lendo. Eu volto a dizer, onde você tem dedicado o seu tempo? Às vezes até com leituras que não edificam a sua vida. Só que ainda é tempo. Ainda há tempo de se arrepender e de focar de verdade naquilo que vai te alimentar.
para a eternidade. Quinto, o julgamento para os que dormem. No verso 13 ele fala: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E aqui está uma pegadinha. Porque todo mundo gosta quando o pastor fala assim: o de repente do Senhor pode acontecer hoje. Aí todo mundo, amém, glória a Deus. Mas quando fala sobre esse de repente aqui, eu venho como se fosse um ladrão. Você não vai saber a hora que eu vou chegar. E eu quero ver como tu estás. Vigia enquanto há tempo. Vigie enquanto há tempo. Jesus, ele vem sem aviso. E o descuidado será surpreendido. Ei, que você não seja essa pessoa. Um alerta escatológico e disciplinar. Deus corrige com amor, mas com firmeza. Preste atenção. O Senhor está alinhando a sua igreja. Sexto, a promessa aos fiéis em meio à mortalidade. O verso 4 ele fala: tens algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Existem poucos. Mesmo em Sardes havia fiéis, haviam pessoas perseverantes. Nem tudo estava corrompido. Deus preserva um remanescente puro, fiel, verdadeiro, em meio à igreja, em meio à comunidade de fé. E quem vai julgar quem é, não é você. Ele está passeando no meio da igreja. Por último, vestes brancas, nome no livro e confissão diante do Pai. O verso 5 fala a respeito disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. Ei, quem vai te dar novas vestes, quem vai te vestir é o teu Pai. É aquele que te dá destino, é aquele que te dá direção. Você tem um Pai. Você tem um Pai. A igreja tem um noivo. O que vencer será vestido de vestes brancas. Aqui nós encontramos 3 promessas. 3 promessas. Novas vestes. Pureza, glória e honra. Significa esse branco. O nome no livro da vida. A eternidade. Jesus te confessará diante do Pai. O Senhor vai reconhecer os seus filhos. Aqueles que dedicaram tempo e confessaram ser dele aí no mundo. Não é deixar a cultura do mundo entrar dentro da igreja. É a gente manifestar a cultura do reino no mundo. Aqui está o maior desafio. A gente pregar o evangelho nas nossas redes sociais e na rua também. A gente ser portador de boas notícias e não de murmuração ou reclamação de um ou outro em mídias sociais. Volto a dizer, tem problema com teu irmão? Liga para ele hoje. Manda uma mensaginha para ele através do WhatsApp. Perca o seu tempo tentando consertar aquilo que está errado, mas que parta de você. Que Jesus ele veja isso através de você. E deixa um pouco de julgar o teu irmão, a sua irmã. Deixa um pouco de lado o estender de dedo. E começa a fazer você o que você está esperando que aconteça com você. Porque de verdade você vai ver a movimentação de Jesus na verdade
absoluta, e não na sua e não da do outro. Ser de verdade é possível. Ser de verdade é possível. E me veio aqui na cabeça agora algo que eu escutei de um irmão aqui da igreja. Que ele falou, né? Essa semana para mim, para Israel. O pastor Israel, quando ele prega, ele solta uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha lá, e a gente dá risada apanhando e tá tudo bem. Agora, eu não gosto de ir no seu culto não, pastor. Porque a gente sai de lá dolorido, não tem nenhuma brincadeirinha. Eu me esforço, gente. Eu estou me esforçando. Depois que veio ainda mais esse julgamento tete a tete no presencial, eu falei, Jesus, ajuda eu. Você perdoa, pastora, né? Eu já estou pedindo perdão antes. Mas a gente precisa entender que cada um tem uma medida, tem uma linguagem, tem um jeito de amar, tem uma linguagem de amor. A minha linguagem de amor é diferente da do Israel. E a linguagem dele é diferente da minha. Para a gente se entender, eu preciso não olhar para ele com a minha linguagem de amor. Eu preciso entender ele dentro da medida que ele se comunica. Porque senão a gente nunca vai conseguir se relacionar. Porque se eu estou esperando dele a minha maneira de amar, eu nunca vou receber. Porque a dele é diferente da minha. Vocês estão entendendo? Eu acho que falta mais disponibilidade da gente gastar tempo em não julgar e simplesmente olhar para o outro e entender a medida do outro. Se a gente dedicasse o mesmo tempo que a gente se compara com os outros, em entender que a medida do outro é diferente, e entender a nossa, e se movimentar dentro da medida que o Senhor entregou para a gente, não ia ter tantos covers, não ia ter tanto Ctrl+C, Ctrl+V, porque todos nós iríamos andar na medida que cada um tem. E a gente teria um pouco mais de paciência uns com os outros. Não sejamos uma igreja que tenha aparência de vida, mas viva de verdade. Seja de verdade, no secreto, no altar, no serviço, no amor, nos bastidores, na tua casa. Nosso pastor, ele sempre fala a respeito que a vida do pastor, né, ela é conhecida pelo travesseiro e pelo cônjuge. Porque de verdade é o que se vê, né? É a nossa maior intimidade. Recebam essas palavras com amor e zelo. De alguém que vela pela integridade, pelo caráter e pela verdade de uma comunidade de fé. Hoje eu não vim no culto da manhã. E eu estava acompanhando pela internet. E eu confesso para vocês que eu me emocionei de ouvir a Débora falando. Porque são pessoas que conheciam a gente. Ainda quando ninguém sabia quem era a Viviane e quem era o Israel. E ela falava, e ela pedia à igreja, orem pelos seus pastores. E eu queria falar para vocês algo nessa noite. Orem pelos seus pastores. Pela saúde. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Não é fácil, queridos. Não é fácil. Você imagina se um pastor de uma comunidade de fé fosse para a rede social falar verdades acerca de pessoas dentro da igreja? Vocês imaginem o que ia acontecer?
Eu chamo a igreja de Cristo para maturidade. Responsabilidade acerca do que as pessoas estão lendo através da carta que está sendo escrita da sua vida. O Senhor, em sua graça, nos alerta hoje, como alertou a igreja de Sardes. Não podemos viver apenas de aparência, de memórias de algo que aconteceu no passado, de um avivamento ou de uma presença que um dia a gente viveu. É acessível hoje. Vida, alegria, saúde, paz, pensamentos de bem e não de mal. Não é tarde demais. Ainda há algo que pode ser fortalecido. Ainda há algo que pode ser melhorado. Ainda há algo que nós podemos nos arrepender. E deixa eu te falar, nesse ambiente agora aqui, não existe ninguém que não tenha um pecado. Não existe. É ilusão. Eu e você precisamos encontrar em Deus um lugar de arrependimento, um lugar de renúncia, um lugar de sacrifício, um lugar onde nós vamos poder ser de verdade e não se preocupar com o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, como que vai ser a atitude do outro. Não se justifique. O teu Deus te vê, te enxerga, te encontra. Cabe a Ele te justificar. E nada vai ficar em oculto, porque a palavra, o Evangelho fala que nada ficará em oculto. Tome cuidado, querido. Na mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Então pare de julgar enquanto é tempo. Que nossa igreja seja conhecida não por seu nome, mas por sua vida real no Espírito. Que sejamos uma comunidade de fé que ama, que ora, que vigia e que tem vestes brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, não aceite uma fé morna e adormecida, irmão. Desperte, tu que dormes. Desperte enquanto é tempo. Há uma promessa para os que vencem. O nome será confessado diante do Pai, e as vestes serão brancas como luz. E o convite hoje, venha como está. Venha como está. Você está frustrado? Você está magoado? Você não está sentindo nada. Você está frio. Ou às vezes você está morno. Nem frio, nem quente. Mas eu estou meio cá, meio lá. E estou vivendo uma vida. Um dia de cada vez. Bem como aquela música, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E vai indo. Um dia, segundo dia, terceiro dia. Mas você mesmo não sabe para onde você está indo. Hoje é um dia que você pode se entregar no altar do Senhor do jeito que você está. Porque aquele, volta a dizer, que tem os 7 espíritos, tem domínio e conhece os anjos de cada igreja, o anjo de cada igreja, a liderança de cada igreja. Ele é redentor da verdade e tem os olhos de fogo. Não vai adiantar você querer barganhar com ele. Você pode tentar vencer comigo. E com certeza você vai ganhar. Porque eu sou bem fácil. Mas com ele não adianta barganhar. Ele sabe a sua verdadeira condição. Se você está frio, morno, quente. Se você está triste, feliz, ansioso por algo que vai acontecer aí nessa semana.
de decisões que você vai precisar tomar, que são sérias, que vai e pode mudar a tua vida. Jesus, Ele fala à sua igreja hoje: pode vir como estás, porque eu te conheço, eu te encontrei, eu te vejo no secreto, eu te vejo. Graças a Deus por isso. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, inclusive em mesas que agora falam mal de você. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Não há sentença médica, diagnóstico médico. Não há limite que um ser humano possa colocar sobre você. Se Ele diz que uma porta está fechada, provavelmente Ele vai abrir outra janela, outra porta, porque Ele tem todo o poder. E qualquer diagnóstico médico não tem poder sobre o poder da criação que está sobre ele. Com uma palavra, Ele determina a cura. Com um toque, Ele muda situações e cenários que você pode se sentir limitado. Venha como está, mas não permaneça como está. Que hoje venha a ser um divisor de águas na sua vida. Que hoje venha a ser de verdade a convergência que Jesus estava esperando sobre você. Com entendimento, com verdade, com sinceridade, integridade, caráter. Tudo aquilo que você cobra das pessoas, que comece hoje através da sua vida. Que comece através de você hoje. Venha como estás. O Senhor, Ele só não quer que a gente permaneça do mesmo modo. Ainda há tempo, ainda há esperança. O noivo está à porta. Ele nos ama. Ele cuida. E se Ele está dando essa oportunidade para mim e para você através dessas cartas, é porque Ele quer tratar do nosso caráter. Ele quer mudar a direção que a gente tomou, que talvez não seja a de acordo com um propósito eterno para as nossas vidas.